Você já parou para pensar no que seu gato pode realmente saber? Em um mundo onde a linha entre a vida e a morte é tênue, existe uma criatura que pode prever o que está por vir. Neste vídeo, vamos explorar a história arrepiante de Morgan, um gato que não era apenas um animal de estimação, mas um mensageiro de morte. Prepare-se para entrar em um universo obscuro, onde os felinos têm uma conexão misteriosa com o destino de seus donos. O que você está prestes a ouvir pode mudar a maneira como você vê seu próprio companheiro peludo. Vamos descobrir juntos se os gatos realmente têm um sexto sentido. Morgan não era um gato comum. Com seu pelo negro como a noite e olhos verdes penetrantes, ele sempre teve uma aura enigmática. Adotado pela família Johnson em uma manhã chuvosa, ele rapidamente se tornou o coração da casa. A mãe, Emily, o pai, David e a filha, Lori, o amavam, e ele retribuía esse amor com uma devoção silenciosa. No entanto, à medida que os dias se transformavam em meses, algo estranho começou a acontecer. Morgan se isolava em momentos inesperados, como se estivesse sentindo algo que os humanos não podiam compreender. Em uma noite tranquila, enquanto a família assistia a um filme, o gato se levantou abruptamente e correu para o corredor, miando de forma aguda. Emily, assustada, seguiu-o, mas ele desapareceu na escuridão da casa. Foi apenas algumas horas depois que o telefone tocou, trazendo notícias devastadoras. Um amigo da família havia falecido em um acidente de carro. A coincidência foi perturbadora, mas todos tentaram ignorar o que parecia ser apenas um acaso. No entanto, os estranhos comportamentos de Morgan continuaram, e a atmosfera na casa começou a mudar. O gato, que uma vez foi um símbolo de conforto, parecia agora ser um presságio de algo mais sinistro. A inquietação na casa se intensificou. Morgan, antes um companheiro leal, agora parecia carregar um fardo pesado. Os membros da família começaram a notar padrões em seu comportamento. A primeira previsão de morte não foi uma mera coincidência. Foi um alerta que ninguém soube interpretar. Certa manhã, enquanto Emily preparava o café da manhã, Morgan se posicionou em frente à porta de saída, olhando fixamente para o vazio. Seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Ele miava repetidamente, como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Emily hesitou, mas, ignorando a intuição, saiu para fazer compras. Algumas horas depois, um vizinho bateu à porta, trazendo a notícia de que o avô de Lori havia falecido em sua casa, sozinho. A sensação de desamparo tomou conta da casa. Se antes os membros da família viam Morgan como um simples animal de estimação, agora ele era visto como um mensageiro de tragédias. As noites se tornaram longas e inquietantes, com sons de passos e miados ressoando por todo o lar. David, cético por natureza, tentava manter uma postura racional, mas até ele começou a questionar a sanidade de sua percepção. À medida que os dias se passavam, mais presságios se sucediam. Morgan, em sua estranha vigilância, parecia antecipar outras mortes. Um amigo de Lori, um jovem cheio de vida, foi o próximo a ser tragicamente levado. Na noite anterior à sua morte, Morgan havia se recusado a sair do quarto da jovem, miando e arranhando a porta. Quando o telefonema veio, a família estava paralisada em choque, incapaz de acreditar que, mais uma vez, Morgan havia sinalizado uma tragédia. As tensões aumentavam e a paranoia começava a se instalar. O que antes era considerado um animal de estimação, agora se tornava um símbolo de morte. O gato que trazia alegria agora parecia estar envolto em um manto de escuridão. A pergunta que ecoava na mente de todos era: Morgan estava realmente prevendo a morte? Ou ele era um agente de uma força maligna? O clima na casa se tornava cada vez mais opressivo. A família, agora dividida entre o amor por Morgan e o medo do que ele representava, vivia em um estado constante de ansiedade. As previsões de morte continuavam, e cada evento trágico parecia entrar em um ciclo macabro, como se o gato estivesse ligado a uma força sombria que não podiam compreender. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Emily decidiu preparar um jantar especial para tentar restaurar a paz na casa. Enquanto a família se reunia na mesa, Morgan se posicionou em um canto, observando-os com um olhar penetrante. Sua presença parecia sufocante, como se estivesse esperando por algo.
Emily tentou ignorar a sensação de desconforto, mas uma frieza percorreu sua espinha. Após o jantar, Lori, tomada pelo desespero, sugeriu que eles se livrassem de Morgan. "Se não o tivermos aqui, talvez as tragédias cessem", argumentou, sua voz tremendo com a força das emoções. David hesitou, mas a ideia começou a ganhar força na mente da família. A avó de Lori, já fragilizada por tantas perdas, concordou relutantemente, temendo que o gato fosse um presságio de mais tragédias. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, David decidiu que era hora de levar Morgan para longe. Ele vestiu seu casaco e saiu, determinado a deixar o gato em uma área afastada da cidade. Mas quando ele se afastou da casa, um sentimento de pânico tomou conta dele. A ideia de abandonar o gato parecia cruel, mesmo com todas as desgraças que haviam enfrentado. Enquanto dirigia, sua mente estava cheia de dúvidas. Ele não queria ser a razão de mais sofrimento, mas a pressão da família pesava em seu coração. Assim que ele se aproximou de um local isolado, a sensação de desespero se intensificou. Foi então que, em uma curva traiçoeira, perdeu o controle do carro. O veículo capotou em um instante e tudo ficou escuro. No dia do funeral, a família estava imersa em sua dor quando, de repente, alguém avistou Morgan à distância, observando com seus olhos verdes penetrantes. Uma onda de alívio e confusão percorreu a família ao ver o gato. No entanto, assim que tentaram se aproximar, Morgan virou-se e fugiu, desaparecendo entre as árvores. Ele nunca mais voltou. Após a morte de David, a casa ressoava com um silêncio profundo. Emily e Lori sentiam a dor da perda, mas também um alívio misturado com tristeza, ao saber que Morgan havia desaparecido. Com o tempo, elas começaram a encontrar consolo nas memórias e na força uma da outra. Em um momento de união, decidiram honrar a memória de David, fazendo um ritual de lembrança, celebrando as vidas que haviam perdido e as memórias que ainda carregavam. Embora a dor da perda nunca desaparecesse completamente, Emily e Lori seguiram em frente, reforçando os laços familiares e encontrando esperança nas pequenas coisas, mesmo após a escuridão. Você já se perguntou o que pode estar escondido sob a superfície da sua nova casa? Às vezes, um novo lar pode ser um portal para segredos sombrios e histórias de vingança. Prepare-se para uma narrativa aterrorizante sobre Max, um adorável cachorro que, junto com sua família, descobre que seu quintal é mais do que um simples espaço para brincar. Quando Max começa a desenterrar objetos antigos, uma história macabra de traição e morte vem à tona, revelando a verdade aterradora de um passado que nunca deveria ter sido esquecido. Você está pronto para enfrentar os horrores que habitam nas sombras? Então, venha conosco, mas cuidado. Alguns segredos são melhor deixados enterrados. Conheça a família Silva, Ana, Carlos e seus filhos, Lucas e Sofia. Recentemente se mudaram para uma antiga casa cheia de charme, mas com uma história que eles desconhecem. Max, seu fiel cachorro, logo se adaptou ao novo ambiente, correndo e brincando no quintal. Mas o que deveria ser um lar feliz logo se transforma em um pesadelo. Certo dia, enquanto a família se ajustava à nova rotina, Max começou a cavar freneticamente em um canto esquecido do jardim. O que ele não sabia é que aquele terreno abrigava segredos macabros, enterrados por um passado obscuro. Ao desenterrar um antigo relógio de bolso, a atmosfera muda. Um arrepio percorre a espinha. O relógio, coberto de poeira, carrega marcas de um tempo perdido. Ele é um símbolo de traição e dor. O primeiro objeto que Max desenterra é um colar com um pingente quebrado, que parece pulsar com uma energia estranha. Flashbacks mostram uma mulher triste, usando o colar, esperando por seu amante que nunca voltou. A traição começa a se desenrolar. Em seguida, Max encontra um diário, suas páginas repletas de desespero e raiva. Cada palavra escrita é um grito de socorro de alguém que se sentiu traído. O antigo morador escreve sobre planos de vingança, revelando um amor perdido e uma traição devastadora. A família, ao perceber que Max está trazendo objetos estranhos, começa a investigar.
À medida que Max explora mais, os ecos da vingança começam a se manifestar. Lucas e Sofia, intrigados e assustados, tentam entender o que está acontecendo. Eles ouvem sussurros no vento e sentem a presença de algo maligno. A atmosfera se torna opressiva e a tensão aumenta à medida que a história se aprofunda. O último objeto que Max encontra é um punhal ensanguentado, coberto de lama e mistério. Flashbacks revelam a cena final da traição, onde um amor se transforma em morte. A traição culmina em um ato de violência que deixou uma marca indelével. A partir deste momento, a família percebe que o quintal é um cemitério de segredos, e cada objeto traz à tona a dor de um passado esquecido. À medida que a família junta as peças da história, eles se veem cercados por sombras e vozes que clamam por justiça. O espírito do antigo morador aparece, revelando a verdade sobre sua morte e a traição que o condenou. A tensão atinge seu pico e a atmosfera é carregada de terror. Max, tomado pelo medo, tenta proteger a família, mas as sombras o cercam, sussurrando segredos que eles não deveriam saber. Em um momento de desespero, Max tenta latir, mas sua voz é silenciada por um grito ensurdecedor que ecoa pelo quintal. A figura sombria se revela como a traição encarnada, e em um ato final de vingança, a sombra ataca Max. A família observa horrorizada enquanto o espírito devora Max, e uma onda de desespero se instala. O quintal, agora marcado pela morte do inocente, se torna um lugar de terror eterno. A casa em silêncio, com os objetos antigos reluzindo ao luar, enquanto o eco do lamento da família ressoa. A paz nunca retorna. O quintal, agora um cemitério de segredos e dor, aguarda o próximo curioso que ousar cavar. E assim, a história se repete, pois alguns segredos são mais mortais do que parecem. O que você fará quando descobrir que a verdade pode ser sua maior maldição? Curtiu essa história intrigante, de suspense e cheia de tensão? Inscreva-se no canal agora mesmo, para garantir que você não vai perder nenhuma das nossas narrativas emocionantes, e fique ligado em todos os novos conteúdos que estamos publicando. Não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a saber se a história te agradou e nos incentiva a trazer mais histórias repletas de mistérios e surpresas. O que você achou sobre a história do misterioso gato Morgan e a trágica história do cachorro Max? Dê pra gente sua opinião nos comentários, de teorias, e se pensa que ainda existe algo às escondidas. Agradecemos por ter assistido, a gente se vê na próxima história.